O que provoca o aumento dos preços? Essa é uma questão que todos conseguem assimilar em alguma medida, né? A gente consegue deduzir de alguma forma como funciona, mas se a gente for olhar isso com caráter econômico, como que funciona essa dinâmica, né? Quando a gente fala em termos de economia, são duas forças principais que vão determinar esse preço e essa quantidade. E aqui, como a gente está falando do aumento dos preços, a gente vai focar mais no aumento dos preços, né? Então, basicamente, por um lado, a gente tem a oferta e do outro lado, a gente tem a demanda, né? Então, vamos tentar observar como que funciona pela ótica da oferta e pela ótica da demanda. Se a gente observar aqui o gráfico, o que a gente observa? A curva de oferta ela é ascendente, né? E o que isso significa? Que quando a gente aumenta o preço, certo? A gente aumenta a quantidade. Por que isso acontece? Porque quando a gente olha pela ótica do produtor, então o produtor, qual que é o interesse dele? Se aumenta o preço, ele naturalmente vai tender a aumentar a quantidade produzida, né? Então a gente vai observar que a tendência é que a curva de oferta ela seja ascendente. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada no mercado. E a gente vai observar isso em diversos mercados diferentes, né? Olhando agora pelo lado da demanda, o que a gente observa? Que a curva de demanda ela é descendente, né? E o que isso significa? Que quando a gente reduz preço, a gente aumenta a quantidade consumida, né? E isso é natural. Então, por exemplo, se você vai ao supermercado e você observa que o preço do produto ele está um pouco mais barato, a gente vai tender a aumentar a quantidade consumida, né? Ou até muitas vezes a gente vai migrar de um produto para outro. Tranquilo? Então essas são as duas formas básicas principais. Então como que funciona o equilíbrio, né? Então a gente juntando as duas curvas, nós temos um ponto de equilíbrio, né? Onde o quê? A curva de oferta ela cruza com a curva de demanda, né? Então aqui a gente encontra um preço de equilíbrio, né? E o que acontece se a gente olhar agora para a situação do arroz no Brasil, por exemplo? O que aconteceu, né? O que a gente observou foi o seguinte, foi um deslocamento da demanda, né? E como que funciona isso? Vamos dar uma olhada aqui. Então, o que a gente pode observar aqui em relação à demanda? A gente vai observar que ocorreu um deslocamento da demanda, né? E como a gente viu, o deslocamento da demanda ele pode acontecer quando ocorre, por exemplo, um aumento da renda. E o aumento da renda ele aconteceu em duas dimensões, basicamente, aqui no Brasil. A gente teve a questão do aumento do auxílio, né? Então as pessoas começaram a trocar alguns consumos como de transporte por alimentação, né? Isso impactou, e também pelo déficit de alimentação de algumas partes da população. E outra, a questão do dólar, né? Então o dólar, o que ocorreu? Com o aumento do dólar, então os países externos, né, eles acabam tendo um poder de compra superior ao nosso. Em paralelo a isso, o que aconteceu? Alguns países, eles que são grandes exportadores de arroz, eles pararam de vender o mercado por conta da pandemia, né? Então, qual era a situação? Para poder eles terem uma garantia alimentícia interna, eles limitaram a exportação. Então, muitos desses países, eles começaram a demandar o arroz brasileiro, né? O arroz brasileiro, como a gente conhece, é um arroz de qualidade e é bem visto no mercado externo. Então, o que a gente observa, então, em termos gráficos é o quê? A gente desloca essa curva de demanda. E quando a gente desloca a curva de demanda, o que a gente observa? Uma pressão aqui pelo aumento do preço, né? Ao mesmo tempo que teve o aumento da quantidade demandada, né? Então, o que isso implicou aqui para a nossa situação, né? Então, a gente teve um aumento do preço em função do aumento da quantidade demandada, né? Então, o que poderia ser feito e o que foram algumas medidas tomadas, né? Então, uma política que o governo adotou foi o quê? Foi reduzir o imposto sobre a importação, no sentido de tentar fazer o quê? De tentar aumentar a oferta aqui, né? E tentar suprir essa demanda nova que está entrando no mercado. Então, essa situação, ela é permanente? A gente vai observar, primeiro a gente tem que observar uma questão. Os custos de produção dos produtores estão sendo realmente impactados pelo aumento, por exemplo, de fertilizantes em função do dólar, né? Então, a gente vai realmente alterar a estrutura de custos da produção desse alimento? Se não, o que a gente vai observar? Se isso for realmente margem de lucro. Então, essas são questões que têm que ser refletidas. Se tiver realmente a margem de lucro acima do normal, a gente vai observar que o deslocamento ao longo da curva da oferta, como a gente viu, ele vai provocar o quê? O aumento de produtores no mercado, né? Porque quanto maior o preço,
Então, mais produtores vão tender a entrar nesse mercado, né? Então, a gente vai ampliar a oferta de produtos nesse mercado e a gente vai ir aumentando a quantidade e o preço no longo prazo vai tender a voltar ao equilíbrio ou ao voltar a um patamar menor. Beleza?